28ª rodada da Série B do Brasil. Vamos lá, tá na tela. Primeiro colocado, Goiás com 49 pontos. Segundo colocado, Coritiba com 47 pontos. Terceiro colocado, Criciúma com 46. E o quarto, Novo Horizontino com 46 pontos. Quinto, o Atlético Paranaense com 45. Sexto, o Cuiabá com 42. O sétimo, Chapecoense com 41. Oitavo, CRB com 40. Nono, Operário com 39. E o Clube do Remo, a pior colocação até aqui no Campeonato Brasileiro do Clube do Remo, no Campeonato Brasileiro com 39 pontos. Aí reflete os resultados negativos da partida contra o Atlético Goianiense, da partida contra a equipe agora do Volta Redonda e nas partidas em Belém do Pará, nas derrotas para a Ferroviária e para a equipe do Criciúma. Aproveitamento pífio do Clube do Remo neste segundo turno. O Clube do Remo tem um aproveitamento de time rebaixado no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Por isso, hoje ocupando a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. E atente-se a um detalhe, torcedor. A 9 pontos da zona do rebaixamento. O Remo está a 7 pontos do G4, mas a 9 da zona de rebaixamento, na parte intermediária na tabela de classificação. Isso preocupa. Então, tem que sim se atentar à equipe azulina. 11º colocado, Atlético Goianiense com 39 pontos. 12º, Vila Nova com 37. 13º, Avaí com 37. 14º, a Ferroviária com 33. 15º, o Atlético com 32. E o 16º, América Mineiro com 30. Fechando já a zona do rebaixamento, Volta Redonda. 17º colocado venceu o Remo, foi para 30 pontos. 18º, Botafogo com 29. 19º, Amazonas com 27. E o 20º, o Paysandu com 22 pontos, na lanterna do Brasileirão da Série B. Tá aí então para você na tela, preocupação do Clube do Remo. Será que o 2021 vai se repetir? A gente espera que não. 2021, o Clube do Remo precisava de poucos pontos em várias partidas. Não conseguiu alcançar. Teve até a última rodada do Campeonato Brasileiro para conseguir uma vitória simples em Belém do Pará para se livrar do rebaixamento e mesmo assim não conseguiu. E agora se afastando do G4 e se aproximando do Z4. Isso preocupa e preocupa muito o torcedor azulino. 12h08 na capital paraense. Vamos trazer logo as informações do Clube do Remo. Smith reage e as informações do lado azulino, trazendo as últimas do Clube do Remo. Fala, Smith, aquele abraço, uma boa tarde para você. E toda a galera ligada em mais um programa Sentinela Esportiva. Estou chegando para conversar com vocês sobre o Clube do Remo, filho da glória e do triunfo, que ontem decepcionou seu torcedor mais uma vez. Uma atuação vergonhosa, a pior partida do Clube do Remo na Série B. Derrota para o Volta Redonda, uma equipe que estava lá embaixo, afundada aí na zona do rebaixamento. O Remo consegue ressuscitar mais um e deu adeus de vez aí ao sonho do acesso. É impossível você sonhar com acesso com a atuação de ontem do Clube do Remo. E agora é aguardar o início da era Guto Ferreira para ver se ele consegue aí fazer o milagre desse time jogar, alcançar 2 vitórias e livrar o time do rebaixamento, que seria realmente vergonhoso. O Remo repetiu o fim de 2021. Ontem uma atuação horrível, o Remo não entrou em campo, jogadores todos desorganizados em campo, time sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de esquema tático, jogadores sinceramente nem aí para a partida. O Volta Redonda desde o início entendeu isso, tocou bola, cruzava ali para a área do Marcelo Rangel, era perigoso. E no primeiro tempo conseguiu abrir o placar depois de um chute do Vitinho, a bola desviou no Reinaldo e matou o Rangel, que poderia, claro, também ter feito uma defesa e acabou tomando o gol. O Remo que volta no segundo tempo, né, com alterações, a entrada principalmente do Jaderson, do Diego Hernandes também no time, do Janderson no ataque.
o Remo segue desorganizado. A partir ali dos 35 minutos, né, até os 40 mais ou menos, o Remo consegue encontrar um pênalti depois de algumas insistências em cruzamentos. O João Pedro sofreu um pênalti infantil do zagueiro do Volta Redonda. Ele cobra muito mal. O Eduardo Melo pega o rebote e consegue empatar o jogo. Um gol bizonho, inclusive, né, que resumiu a atuação do Remo ontem. E depois, no erro do Caio Vinícius, saindo errado, o Volta Redonda consegue fazer o seu gol da vitória, né? Com o Matheus Lucas, que passou aqui pelo Remo, não fez absolutamente nada e marcou o gol da vitória do time do Rio de Janeiro, e que complica demais a vida do clube do Remo, porque o Remo agora é o 10º colocado, pode cair para o 12º lugar, e agora tem a esperança de que o Guto Ferreira consiga entrar nessa equipe aí, né? Entrar na cabeça desses jogadores, organizar esse time para que o Remo consiga essas 2 vitórias nas partidas finais e fique tranquilo em relação a essa luta contra o rebaixamento. É perigoso a nossa situação ainda, né? Não está ainda nada resolvido em relação ao rebaixamento, porque nessa mesma 28ª rodada em 2021, o Remo tinha a mesma pontuação e conseguiram rebaixar o Remo, né? Então, que esses problemas internos, né, que estejam acontecendo aí, sejam resolvidos, que o futebol do Remo volte a aparecer, desta vez com o Guto Ferreira. E domingo às 18 horas no Mangueirão contra a equipe do CRB, o Leão tem a chance de mandar um recado pro seu torcedor e dizer, né, o quanto que foi incompetente ontem e que pode ainda se recuperar em termos de pontuação. Acesso muito difícil, tem muitas equipes à frente do Remo, Atlético Paranaense, Novo Horizontino, Chapecoense, Criciúma, né? Goiás e Curitiba, que estão sempre lá em cima. Então essas equipes aí encaminharam suas vagas, encaminharam ali sua briga pelo acesso, e o Remo ficou pelo caminho e precisa mais do que nunca acordar. A expectativa é que alguns jogadores retornem nesse jogo aí de domingo contra a equipe do CRB, o caso aí do Pavani, do próprio Cantígio. Vamos aguardar a situação também do Pedro Rocha e também do Sávio. Enfim, muitos problemas, muita coisa para resolver, mas um Remo sem rumo, um Remo desorganizado, um Remo que insistiu demais com um treinador que não tinha as mínimas condições, perdeu todas as chances de subir para a Série A, um acesso dos mais fáceis de conquistar nos últimos 30 anos, e foi jogado na lata do lixo. Agora é juntar os cacos e dar a missão ao Guto Ferreira para que ele consiga fazer esse time melhorar. Galera, mais uma vez agradecer o espaço aqui da Super Marajoara. Desejar para você, Gabriel, um ótimo programa, a todos ligados aqui na Sentinela Esportiva. Um forte abraço, tamo junto, valeu. Valeu, Smith, aquele abraço para você, companheiro. Eu não sei se eu te mando lá no Avistão, viu, Smith, para comprar aquele colchão bacana, para dar aquela descansada, porque de fato o torcedor do Clube do Remo tá aborrecido. Mas brincadeiras à parte, é o seguinte, até põe na tela aí o vídeo que o nosso querido Taylor mandou, Christian Ramos, para quem tá na televisão, para quem tá nas redes sociais, possa acompanhar também aí alguns lances, algumas imagens da partida de ontem. Inclusive, aí o primeiro gol da equipe do Volta Redonda. Esse gol aí da equipe do Volta Redonda, marcado pelo... Deixa eu tentar agora recuperar aqui o nome desse atleta. O João Vitor. Tá? O João Vitor, ele é chamado também de João Vaz. Ele que marcou o primeiro gol da equipe do Volta Redonda. Esse chute cruzado acabou desviando em cima do defensor da equipe do Volta Redonda e enganando o goleiro Marcelo Rangel. Houve também, claro, o gol de empate do Clube do Remo, um pênalti bizarro que o João Pedro bateu, e na sobra o Eduardo Mérida conseguiu fazer o gol de empate do Clube do Remo. Detalhe, aos 44 minutos do segundo tempo, o Remo empata o jogo. Era um sinônimo do que aconteceu diante da equipe do Vila Nova, do que aconteceu diante da equipe do Atlético Goianiense, o Clube do Remo fazendo uma partida pífia dentro de campo. Uma partida muito abaixo do esperado. Por uma mudança de treinador. A gente aguarda, a gente espera que tenha uma perspectiva de melhora na equipe do Clube do Remo. Foi ao contrário, gente. Foi ao contrário. Ontem o Clube do Remo fez uma partida abaixo do que estava fazendo sob o comando do técnico Antônio Oliveira. E digo mais, eu não sei se confirma, se consolida esta afirmação
se de fato foi a pior atuação do Clube do Remo no Campeonato Brasileiro da Série B. Chegou em alguns momentos, eu estive trabalhando no jogo, alguns companheiros que não queriam mais nem assistir o jogo. De tão fraco tecnicamente que foi a partida e principalmente a atuação do Clube do Remo contra uma equipe do Z4, contra uma equipe que você está vendo nas telas, sem praticamente ninguém nas arquibancadas, gente. 400 pessoas nas arquibancadas. Isso é público de treino. O Remo não teve pressão de torcida. O Remo jogando contra uma equipe da zona de rebaixamento, uma equipe limitadíssima tecnicamente, mas que mostrou vontade, buscou ter a bola, buscou agredir o visitante que era o Clube do Remo, buscou o ataque, buscou criar jogadas e o Clube do Remo se limitou a se defender no jogo. O Remo se limitou a se defender contra um Volta Redonda, que pode cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, o que fica de aprendizado deste jogo é: o Remo não perpassa só por um problema de treinador. Vou repetir o que eu vou falar para você, torcedor. Vocês podem discordar, pode não afirmar o que eu estou falando, mas o Remo hoje perpassa por um problema também de grupo, de jogadores. Tem jogadores no Clube do Remo que não têm condições. Enganaram o torcedor, enganaram a imprensa. Fogo de palha. Eu vou pontuar alguns aqui. Alan Rodrigues, o Nathan Santos, o próprio jogador do meio-campo, o atacante, na verdade, o Marrone, o João Pedro. O Clube do Remo faz algumas trocas, algumas alterações e não consegue firmar um time consistente, principalmente numa saída de bola, num equilíbrio no meio-campo e que seja eficiente no ataque. O Remo não entrou em campo ontem contra a equipe do Volta Redonda. E para fazer um balanço e para ser justo, um primeiro tempo que ficou barato, 1-0, não merecia ter perdido um primeiro tempo por 3-4-0. Não seria nenhuma surpresa ou algo de outro mundo, porque o Remo não entrou em campo na primeira etapa e resolveu a jogar aos 41 minutos do segundo tempo, quando o Clube do Remo em campo com Janderson, com o Diego Hernandes, conseguiu dar flutuação, amplitude para os atacantes e com o cansaço da equipe do Volta Redonda, começou a ter espaço. Criou jogadas, teve o pênalti e para você ver que o Remo está numa fase ruim, apesar de estar na parte de cima na tabela de classificação, que o pênalti cobrado foi defendido e na sobra veio aos pés do Eduardo Melo, que fez o gol de empate. E detalhe, o Remo se mostrou naquele momento que poderia buscar a virada, poderia ter buscado a vitória, mas quando a fase não é boa, um passe em diagonal, na entrada da área, com um jogador do Volta Redonda na marcação do Caio Vinícius à sua frente. Domina a bola, abre a jogada na direita, dessa jogada na direita ao cruzamento na área e a zaga do Remo toda olhando, Klaus olhando, Nathan Santos não conseguindo fazer a cobertura. Você pode até ver no último lance, Cristian, lá no final do videozinho, você pode ver que quando há esse toque na direita que eu falei e aqui agora o cruzamento na área, o Nathan não consegue a cobertura e o Klaus, a bola passa na sua frente. É o cansaço físico, é o cansaço mental. E o Clube do Remo precisa dar uma chacoalhada nesse elenco, porque a preocupação já não é acesso. A preocupação já é permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Bora trazer aqui o treinador azulino, o interino, Flávio Garcia, que tentou explicar o que aconteceu na partida ontem contra o Volta Redonda. Vamos acompanhar. Principalmente no primeiro tempo fez um jogo melhor. Nós sabíamos que eles iam jogar muito pelos lados com os laterais, tanto com o Johnny do lado direito como do lado esquerdo. Nós tentamos jogar eles para fora do nosso bloco de marcação, deixar o time um pouco mais fechado por dentro, justamente para eles não terem a bola com o Ítalo. Esforçou o Ítalo a jogar por fora para tentar fazer a superioridade, principalmente ali pelo lado direito do time do Volta. Infelizmente nós perdemos muitos duelos da área.
tentou corrigir isso no segundo tempo, com a entrada do Jaderson e do Janderson ali, a gente fez uma mudança de sistema. Começamos a cobrir um pouquinho mais a bola com os dois da frente, né? O Marrone e o João. A ideia com o Marrone era estar ele mais próximo do gol, estar próximo ali para fazer jogada combinada com o João e não correr tanto atrás do lateral, né? E aí nós botamos duas forças do lado, que é Janderson e Jaderson. E com a posse de bolas a gente tentava fazer a saída de 3, o que ocasionou a melhora no segundo tempo. Como conseguimos competir mais, conseguimos combater mais. E aí ocasionou o gol, né? Tanto a jogada pelo lado esquerdo do Janderson, que ocasionou o pênalti. Já era a terceira ou quarta jogada por ali. E conseguimos empatar. No final, talvez por uma reação natural do empate, a gente baixou demais as linhas. O Volta voltou a subir um pouco mais a pressão. E no fim a gente sabia que a maior parte dos cruzamentos dele seriam no segundo pau e não conseguimos cortar, e o jogador do Volta foi muito feliz ali. Muito frustrante pra gente, né? A gente não pode se acomodar a não conseguir o resultado. A gente não pode se acostumar com isso, né? E esse gol no final foi muito frustrante para todos, os jogadores, a comissão técnica, todo mundo sentiu muito esse gol no final. De novo, voltando à resposta anterior, a gente pensou nessa situação de cruzamento, de tentar jogar o Volta Redonda para fora do nosso bloco de marcação, para eles não terem superioridade por dentro. Infelizmente, no primeiro tempo perdemos muitos duelos. Com as trocas, eu acho que a gente melhorou um pouquinho essa postura no segundo tempo. Conseguiu ganhar mais o campo, subir a marcação. Isso levou a gente a empatar o jogo. A gente ainda teve chance ali com o Diego antes de fazer o gol. Tivemos outra chance com o Janderson. O Jaderson roubou uma bola no ataque e quase ali a gente conseguiu também acionar para fazer o gol, né? Então acho que a gente melhorou, né, na segunda parte. E no final, de novo, voltamos a baixar. Infelizmente, e num lance que a gente já estava esperando, a gente já sabia o que o Volta ia fazer, a gente acaba sendo infeliz, e felicidade do Volta Redonda que conseguiu fazer o segundo gol. Tá certo. Falou então aí o Flávio Garcia, só para fazer o recorte da fala do Flávio, que é o seguinte, ele pontua as seguintes frases: um resultado frustrante, que de fato foi frustrante depois de empatar o jogo. O time não pode se acomodar ou se conformar com esses resultados negativos. Mas quando ele diz que o resultado foi frustrante, não se acomodar e não se conformar, o Remo entrou em campo se conformando com a postura que estava, com a postura que o Volta Redonda impôs para cima do clube do Remo. O que ficou frustrante também para o Flávio Garcia, para os jogadores, para a diretoria do Remo, foi o que o torcedor ontem foi acompanhar o jogo e ficou decepcionado com a postura do Remo. E isso que ficou frustrante para o torcedor do Remo, que esperava uma melhora da equipe e não houve isso. O time piorou, o time regrediu. Não houve nem aquele famoso brio de melhora, de mudança de técnico, de mudança de áreas, um novo professor, eu vou mostrar aqui mais vontade, eu vou mostrar algo diferente, que eu não mostrava com o antigo técnico. Quem não estava jogando ontem entrou em campo, que era o caso do Janderson, era o caso do Pedro Castro, o Alan Rodrigues, mas não. O Remo não entrou em campo. O Remo jogou dos 40 minutos do segundo tempo para frente. E mesmo assim tomou um gol bobo no final da partida. Já com a gente aqui, o nosso querido Fernando Santos, que também analisou, fez a sua análise da partida de ontem e vem trazendo também o seu comentário. Fernando, frustração, não se acomodar e não se conformar, não adianta de nada se o Remo não jogar. Se o Remo não procurar ter a bola, se o Remo procurar não criar. Se o Remo se acomodar e se acovardar, como se acovardou ontem contra um Volta Redonda, jogando diante de 400 pessoas contra uma equipe que está na zona de rebaixamento. Para mim, o que é frustrante não é tomar um gol no final, é a postura que o clube do Remo se colocou dentro de campo. Uma boa tarde a você, Papo Pop. Boa tarde, Gabriel Freitas. Boa tarde ao Christian Ramos, talvez o Edinho e a todos que estão ligados conosco na Sentinela Esportiva desta quinta-feira, Gabriel. Realmente uma noite muito triste, né? Ofereceu o Clube do Remo ontem ao seu torcedor.
né? Uma partida abaixo de toda e qualquer expectativa, né? Eu vinha ali acompanhando quando eu estava me dirigindo para cá no carro, nem mesmo a observação da partida pelo novo treinador do time conseguiu estimular os atletas do Clube do Remo ontem a pelo menos dispensarem garra, vontade e superação, né, Gabriel? Na verdade, nós só vimos do Clube do Remo se acordar para o jogo lá pelos 25 minutos do segundo tempo. A partir dali, com algumas substituições, algumas mexidas feitas pelo treinador interino, foi que o Clube do Remo começou a despertar para o jogo, né? Mas ainda assim muito abaixo daquilo que se espera, né? Desse time do Clube do Remo, que deu provas que tem condições de oferecer 10 vezes mais, né, do que ofereceu diante do Volta Redonda ontem. Uma partida para ser esquecida, apática, totalmente apática, né? O time parece que entrou em campo dopado ali por alguma coisa que impedia os jogadores de pelo menos se esforçarem dentro de campo, né? Se esforçarem dentro de campo. E o resultado não poderia ser outro, né, Gabriel? O Remo ia até sair, talvez com um empate, que poderia até se dizer que, diante de tudo que nós vimos, poderia se dizer, o Remo saiu vitorioso dessa partida, mas parecia uma coisa predestinada, que a noite de ontem realmente não era noite para o Remo estar em campo, né? E diga-se de passagem, no contexto geral da partida, a derrota foi merecida. Gabriel, infelizmente a gente está aqui para falar a verdade, não está aqui para procurar esconder alguma coisa, jogar a poeira para debaixo do tapete, não. E aí a gente já passa até a temer, porque, como você falou, eu voltei a repetir agora, ainda há pouco, e vou repetir mais uma vez. Toda vez que há a estreia de um treinador, que há um treinador novo presente ali numa partida do seu time, o qual passará a ser treinado, leva, no mínimo, uma garra a mais, uma vontade a mais para os jogadores, né, Gabriel? E nem isso parece que foi levado em consideração ontem pelo time do Clube do Remo, né? Pouquíssimos jogadores apresentaram alguma coisa, né, a mais. Eu diria o próprio Marcelo Rangel, né? A dupla de zaga, né, que foi comprometida porque não tinha cobertura, não tinha marcação que pudesse conter, principalmente pelos lados de campo e principalmente pelo lado direito de campo de ataque do Volta Redonda, esses avanços, esse ataque, assim, a todo momento, porque o Remo não tinha posse de bola, o Remo pegava a bola, chegava no meio de campo, chegava na intermediária adversária, já perdia. Se nós formos observar, o goleiro do Volta Redonda só foi fazer algumas defesas depois daquele tempo que nós falamos, dos 25 minutos do segundo tempo à frente, talvez até um pouco mais à frente, 30 minutos, não sei, não marquei precisamente o tempo, mas foi o tempo em que o Remo realmente apresentou alguma coisa em termos de futebol. Tanto é que conseguiu chegar a um pênalti que caiu do céu, digamos assim, e por pouco, né, para você ver o espírito que o Remo estava ontem, né, Gabriel? O João Pedro, que foi incumbido, pegou a bola para bater o pênalti. Pelo amor de Deus, eu acho que ele estava pensando que ali na frente dele, debaixo daquela trave, pudesse estar um dos seus filhos de 1 ano de idade, talvez, e que ele não poderia maltratar essa criança, como não deve realmente, nem ele, nem ninguém. Entendeu? Mas só fazendo assim uma analogia bem grosseira, digamos assim, eu reconheço. Até peço desculpa. Mas parece que havia uma criança de 1 ano ali na frente para querer defender a bola que ele iria cobrar, né? O pênalti que ele iria cobrar. De tão fraco e tão despretensioso a forma como ele cobrou, despretensiosa a forma como ele cobrou, e até talvez a criança de 1 ano defendesse, né? Ainda deu sorte que sobrou o Eduardo Melo, conseguiu
invadir a área, né? No tempo certo, e conseguir fazer o gol. Mas esse foi o panorama da partida do Clube do Remo. Eu fico pensando aqui o que não passou na cabeça do Guto Ferreira. De repente ele pode ter pensado assim, aonde eu vim me meter, né? Aonde eu vim me meter. Tudo aquilo que a gente vinha falando da equipe do Clube do Remo, eu não retiro, porque eu percebo e penso o seguinte, que quem faz uma vez, faz duas vezes, é capaz de fazer sempre. E esse time do Clube do Remo, a maioria desses jogadores, eles estavam no melhor momento do Remo na competição e deram prova de que poderiam fazer tanto que fizeram. E eu tenho certeza que ainda podem fazer e precisam fazer. Precisam fazer, Gabriel. Mas é isso, o futebol, infelizmente, tem desses momentos. E sábado, diante do Atlético Goianiense, já não foi um bom momento. Ontem, os jogadores conseguiram fazer com que fosse pior. Com certeza absoluta.